Mais uma vez, graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus, né? É bom nós estarmos aqui louvando e adorando ao nosso Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar indo à casa do Senhor com o meu filho, né? Meu filho Ederson, que é o mais novo dos homens, né? São nossos filhos, são 4 e 3 que nós criamos, né? Então, os dois, primeiro é o Emerson e o Ederson. Primeiro foi a Patrícia de criação, depois o Emerson, o Ederson, a Ellen e a Evelyn. Depois veio a Pâmela e a Paola de criação. Então, o Emerson é o mais novo dos homens, né? E ontem ele saiu do serviço e foi lá em casa, lá, passou lá e perguntou se era para a igreja. Eu tinha falado com o meu primo lá no Guarujá que eu não ia ontem, né? Mas aí, como ele falou que ele queria ir para a igreja, ele disse: "Você vai para o Guarujá?" Eu falei: "Não, eu vou para o Guarujá." Por quê? Pô, eu queria ir para a igreja. Eu falei: "Então não vai ir na igreja do pastor amigo meu, vamos lá." Depois foi muito legal, ele ouviu a palavra, né? Deu uma quebrantada no coração, deu o endereço, o dia de culto, agora deixa Deus trabalhar na vida dele, né? É assim, irmãos, que Deus vai fazer. Deus vai chamando aí, vai tocando nos corações, né? Depois ninguém pode dizer que não teve oportunidade, né? "Ah, Senhor, ninguém me falou nada." Falou sim, ó. Aí dizem que o Senhor vai abrir um telão, né? E vai mostrar o dia que foi pregado no Evangelho para ele. Irmãos, eu quero compartilhar um versículo da Bíblia, no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 2. Estamos alegres, estamos felizes, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilha de Deus é saber que o Senhor está conosco todos os dias. Os irmãos acharam aí 2 Timóteo? 2 Timóteo capítulo 2, verso 2 vai dizer assim: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, com aqueles que Tu preparou para estar aqui, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque assim nós aprendemos através da Tua palavra, na oração do livro de Mateus, que devemos glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és aquele que comanda todas as coisas, tudo está no Teu controle, porque Tu és o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Tu és aquele que vê todas as coisas. Tua palavra diz que os Teus olhos estão fitados nos 4 cantos da terra. Muito obrigado, Senhor, por ter aberto os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar a verdade, e essa verdade que nos liberta. Muito obrigado, Deus, pelo dia, pela tarde e agora pela noite que Tu preparou para nós. Nós pedimos que Tu viesse nos dar força, graça e sabedoria para passar por este dia que Tu preparou, que Tu já sabia que tudo o que ia acontecer. Eu não sabia, mas Tu já sabia. Por isso nós Te pedimos graça para que nós possamos passar por este dia e agora à noite, juntamente com os nossos irmãos, queremos dividir esta palavra, Pai, junto com eles aprender mais de Ti. Nos ajuda nesta noite, faz de mim instrumento afinado nas Tuas mãos, que Tu venha falar em nossos corações. Derrama da Tua graça na vida das irmãs, lá na classinha, das tias, das assistentes, das crianças, de todos que estão prontos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bom, toda quinta-feira é o ensino bíblico, né? E esse é ensino bíblico para o crente, né? De Timóteo, aqui, 2 Timóteo. A igreja, ela tem a responsabilidade, né, de salvaguardar
a verdadeira e original doutrina bíblica, tá? Que se acha nas Escrituras, né? Nós temos que ensinar, nós temos essa responsabilidade, né, de transmiti-la aos fiéis, né, sem transigências nem corrupção, né? Fica subentendido assim a necessidade do ensino da Bíblia na igreja. Mas nem todas as igrejas têm ensino bíblico. Nem todas as igrejas têm. Essa é a verdade. Primeiro que, por exemplo, você tem escola bíblica dominical de manhã cedo, se vier, nós somos bem abençoados aqui, que sempre tem 4, 5, 6, 8, 10, 15, né? Chegou até 20 dia de domingo comum. Mas tem igreja, irmãos, que vai 1, 2. Aí o pastor da igreja fala assim: só vem 2 irmãos, não vai ter mais EBD, não vai ter. Aí cisma de colocar um culto de estudo à noite, né? Ao invés de ter um culto de estudo à noite e a EBD de manhã. É o essencial, irmão, a gente ensinar a palavra de Deus. É onde as pessoas se afirmam, onde as pessoas aprendem mais de Deus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que não sabem nada de Deus, né? Elas só sabem o que falam para ela. Mas tu já leu ali? Não, eu nem sabia que tinha isso. Eu só ouvi falar. Eles ouvem e nem sabiam que estava sendo. É que nem aquele negócio aquele jargão, né, que fala, quem não vem pelo amor, vem na dor. E tem pregador que fala, está escrito na Bíblia, quem não vem no amor, vem na dor. Não está escrito na Bíblia. A Bíblia é pregada, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nos corações, nós temos que aprender, nós temos que ficar firme. Os levantes do inimigo de nossa alma vai acontecer para que nós venhamos sair da presença de Deus, porque tudo que o inimigo quer é ver você fora da presença de Deus, né? Ele agora está com uma estratégia de que a pessoa está na igreja, está à vontade, mas está fora da presença de Deus. Tem uma música, acho que é da Fernanda Brum, ou do grupo que ela frequenta lá, que ela canta junto, que é Perdido na Casa do Pai. Tem muitas pessoas que estão perdidas na casa do Pai. Por quê? Porque elas não aprendem, eles nem buscam aprender, e se a igreja não dá o ensino, irmãos, aí que eles, eu vou na igreja, então eu vou todos os cultos na igreja, eu vou, sabe, está ótimo, não está ótimo não, irmãos, temos que buscar mais e mais. Quanto mais você aprende com Deus, mais você se afirma, né? A gente cantamos que Jesus é um manancial de águas vivas. Eu quero beber, irmãos, eu quero beber desse manancial. Não importa se eu já bebi ontem, hoje eu quero mais. Eu almocei ontem, vou ficar quantos tempos sem almoçar? 3, 4 dias, um mês, uma semana? Não, se eu vou ficar fraco no meu físico. No espiritual é a mesma coisa. Nós temos que comer essa palavra, tem que beber dessa água, nos fortalecer, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Enquanto muitas pessoas brincam de ser crente, ele não brinca de ser inimigo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, irmão. Então nós temos que ficar atentos. Olha só, a Bíblia menciona as seguintes razões para o ensino bíblico ou teológico, quer no lar, na igreja, na escola, né? Transmitir o Evangelho de Cristo a crentes fiéis, para que conheçam, né? Guardem e ensinem a verdadeira fé bíblica, né? Olha só, isso aqui é os motivos para nós aprendermos, né? Para nós transmitirmos o Evangelho de Cristo, né? Para conhecer, para guardar, para ensinar a verdadeira fé. Irmãos, porque, se você vai evangelizar uma pessoa, ela faz um bocado de perguntas. Se ela começar assim, tem gente que faz perguntas para querer ver se você realmente entende da Bíblia. Eu peguei eu conheço ele como Tanto Faz, né? Tanto Faz, né? O nome dele. E esse cara, ele se diz que ateu. Ele é ateu. E ele, uma vez eu encontrei com ele, amigo do meu filho lá, sumiu também. E uma vez a gente parou para conversar e ele começou, a falar, mas Deus, ele começou tudo errado. Eu falei assim, como assim Deus começou tudo errado? Ele colocou Adão e Eva lá no paraíso e a serpente estava lá. Começou errado. Eu falei assim, não, deixa eu falar uma coisa para tu. Tá vendo os caras ali, os caras do outro lado da rua, né? Estavam fazendo
porcaria lá, nós estamos desse lado de cá. Então, para tu se envolver com os caras lá do outro lado, tem que fazer o quê? Tem que se achegar a eles lá. Se tu ficar desse lado aqui buscando a Deus, eles não vão vir aqui te perturbar. Agora, se tu não buscar a Deus, se você ficar tranquilo, eles vão fazer com que você se manche, que você se suje. Né? Nós temos que estar firmado na palavra, nós temos que saber responder para as pessoas. A Bíblia fala isso, que nós temos que sair suave, irmãos. Tem gente que quer discutir, tem gente que quer brigar. Não é isso que Deus quer que a gente venha fazer. E também não quer que a gente venha se reconciliar, né? Não, é o mesmo Deus, é tudo. Não, irmãos, não é isso não. Né? A gente acredita num só Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos morar com Ele no céu. Não existe outro nome dado entre os homens abaixo dos céus que possa nos trazer salvação. Somente Jesus Cristo. Que nem eu estava aqui, eu estava pensando assim, o seu Zé aí do lado, né? O seu Zé. Muitas pessoas, como é que pode? Eu vejo pessoas passar aí e falar, como é que pode uma casa de espírita aqui e a igreja desse lado? Pode, irmãos. Pode. Quem tem bronca de seu Zé aqui? Ninguém tem bronca de seu Zé. Eu converso com o seu Zé, eu creio que o pastor mais anos, né, que tem aqui, o seu Zé que tem muitos anos aqui, a gente conversa. Mas nós não concordamos, né? Nós não concordamos. Eu não posso concordar, nem dizer que ele é meu irmão, ele é nosso vizinho aqui. A gente conhece ele, conversa com ele, brinca. E aí, seu Zé, se continuar assim vai chover, está caindo mó chuva, irmão. E a gente brinca. Vai chegar uma hora, irmão, que nós vai entrar e vai conversar, e a gente vai levar a palavra. Porque eu sei que é assim, que com o meu tio é assim. Meu tio ele também é espírita, ele é kardecista. E sempre que a gente começa a conversar, eu lanço a palavra. E ele ouve, irmãos. Ele ouve. Então a gente tem que estar atento, né, para falar desta palavra, essa doutrina que o Senhor colocou em nossas mãos. Né? Olha só, ainda no livro de Timóteo, de 2 Timóteo, um pouquinho para frente, no capítulo 3, verso 15, vai dizer assim, ó, tu porém, leu 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em que há em Cristo Jesus. Né? Aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu, né? Para que ele vá bem. Quando a gente entende a palavra de Deus, irmãos, a gente vai bem. Não adianta o inimigo de nossas almas querer se levantar ou fazer, né? Porque a gente fica observando, mas opa, peraí, isso aqui é uma arapuca do inimigo. Opa, vou sair fora. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te alerta de tudo que está acontecendo, porque ele é que sabe o que vai acontecer. Agora basta você abrir os ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Né? Louvado seja Deus. Olha só, no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 8. Vai dizer assim, ó, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Né? Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, os profetas, aqueles que eram o povo de Deus, deixaram de pregar o Evangelho, deixaram o povo, vamos dizer assim, sair dos trilhos, né? Eles estavam preocupados com muitas outras coisas, menos com pregar da palavra de Deus, né? E os sacerdotes falaram assim, onde está o Senhor? Os sacerdotes estavam tão indiferentes à presença e ao poder de Deus, que não notaram que eles os deixaram. Eles estavam envolvidos, por isso que eu digo que tem muitas igrejas cheias de crentes vazios,
que não prega a palavra, prega outras coisas, ou também estão preocupados com outras coisas que já se afastaram de Deus e nem perceberam. O povo de Israel estava assim na época de Jeremias, não procuravam saber por que a presença e a bênção do Senhor se havia afastado de Israel. Eles não procuravam, não tinha ensino, sabe, o povo desandou de uma tal forma, irmãos. Olha só, hoje os líderes espirituais devem se preocupar, e muito, quando a presença de Deus, né, as manifestações do Espírito não se contatarem nas suas congregações. O fiel servo de Deus perguntará: onde está o Senhor? Eu fico observando, irmãos, que quando a igreja ela tem a palavra de Deus, quando a igreja prega a verdade, muitas pessoas não gostam, irmãos, não gostam. Falar para você, se hoje aqui fosse um culto daquele tal de reteté, quem já ouviu falar do reteté? Aqui estava assim, estava aqui, por causa que eu ia ser, já não tem mais filme de revelação, né? Antigamente você tirava foto, né? E revelava o filme, né? Ia ter revelação aqui, irmão, de todos os irmãos. Assim diz o Senhor. Olha, Deus manda te dizer, olha, Deus falou, porque todo mundo quer isso, quer ouvir o que quer ouvir. Ninguém quer ouvir uma verdade que liberta. As pessoas falam assim: olha, Deus manda te dizer que aquilo que tu está pedindo, Ele vai te dar. Nem conhece a pessoa, nem sabe o que passa. Realmente Deus não está falando, irmãos. Porque quando Deus ele fala aqui, irmão, na palavra, a gente prega a palavra é para tudo. Sabe, irmãos, quando eu comecei a trabalhar na rádio, eu comecei a ver esse detalhe. Todo mundo ligava para a rádio, eu era só o sonoplasta. E falava: pastor, que estava fazendo a programação, eu queria uma palavra, que o pastor me desse uma palavra. Eu não estava lá, irmãos, fulano de tal, que é uma palavra. O pastor, ele tinha, todos os pastores, eles tinham aquelas caixinhas de promessa. Quem já viu aquelas caixinhas de promessa que tem aqueles versículo bíblico? Irmãos, ali só tem promessa, não tem exortação ali, só tem promessa. Aí tinha pastor lá, irmão, que ele tirava 3, né, que era para confirmar, sabe? 3 daquele, só tem promessa, irmão. O povo hoje, ele só quer isso, promessa. Eles não querem compromisso com Deus, eles só querem a promessa. Ou seja, eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. É por isso que quando tem uma igreja que prega a verdade que liberta, as pessoas não vêem. A gente está congregando numa igreja lá no Guarujá, que todos os cultos é de 6 a 4, chega até 10 pessoas. Por quê? Porque naquele bairro todas as igrejas é do movimento, é do reteté. O pregador, o pastor presidente da igreja, dificilmente ele prega. Dificilmente. Por quê? Porque ele só chama pregador de fora. E é um problema, irmãos, pregador de fora. A gente chama, já chamou, mas quando a gente conhece, que sabe que prega a verdade. Ah, mas tem igrejas, eu escutei falar do pastor Renier, vou chamar ele lá. Quem tem o telefone dele? Aí alguém passa, diz que ele é uma besta, diz que ele pula, sapateia, joga o microfone não cai no chão. Ele diz, aí eles vão por isso, porque falaram, mas não conhece pessoalmente quem é a pessoa, não conhece a vida da pessoa, irmãos. É muito sério o ensino da Bíblia, é muito sério o ensino da palavra. Isso é vida e morte. A tua vida depende da palavra de Deus. Se tu não tiver essa palavra verdadeira, tu vai morrer. Quantos querem morrer aqui nesta noite? Ninguém, né, irmão? Então, nós queremos vida e vida com abundância. Que depois que essa matéria tombar, nós vamos reinar eternamente com o nosso Deus. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar nesse estudo da palavra de Deus. Tá? Mesmo que a gente não saiba falar direito, irmão, mas nós vamos levar essa palavra, vamos explicar, vamos ensinar. O que o irmão pergunta, a gente não souber, a gente vai, vai buscar lá, sabe? Eu faço assim na rádio, as pessoas perguntam, se eu não souber, na hora eu vou, irmão, espera um pouquinho que daqui a pouco a gente já fala, põe os louvores e nós vamos pesquisar. Tem um amigo meu lá da Vila Rica, ele faz ainda segurança. Ele é um graduado, né?
na Força Armada lá, e ele sempre está perguntando, sempre está perguntando, e a gente responde para ele, e ele agradece, e fala assim, pô irmão, então eu não sabia, sabe, porque a gente tem que aprender, irmãos, e eu também aprendo mais e mais com ele, para a glória do nosso Deus. 2 Timóteo 1,14, voltando um pouquinho aqui, vai dizer assim, guarda um bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, né? O pastor deve guardar e defender o Evangelho que lhe foi confiado em tempos como os atuais, em que muitos se apartaram da fé. Olha só, esse guarda um bom depósito, né, é a palavra de Deus que está depositada em nós, e nós, irmãos, somos vaso de barro, onde está depositada a palavra de Deus. Isso é muito, é muito rico isso, vaso de barro, uma palavra que vale muito, irmãos, é ouro essa palavra, louvado seja Deus. Nós temos que defender essa palavra, a qual foi nos confiada, deve defendê-la contra ataques e ajudar a igreja a não ceder à tentação de afastar-se da verdade, né? Irmãos, se eu falar para você o que eu vi, segunda-feira nós fomos tocar, eu fui tocar com a banda numa igreja, e ao sair da igreja, foi muito interessante que o baterista, ele tinha saído e voltou, e toda vez que a gente ia tocar num lugar, a gente falava, vamos comer uma pizza, vamos comer uma pizza. Aí o baterista ele sempre vinha com um cartão VR, né? E aquele cartão VR dele era uma beça que não passava em lugar nenhum, né? E a gente mudava de pizzaria para ver se passava o cartão dele e não passava em lugar nenhum, irmão. Aí ontem ele falou assim, hoje eu pago a pizza. Eu falei, irmão, mas tu vai vir com aquele cartão VR de novo, aí nós vamos ter que lavar prato, que eu estou duro, não tenho dinheiro. Ele falou, não, agora é um cartão de crédito que eu tenho. Eu falei, legal. Aí fomos para lá, e quando nós sentamos na mesa, aguardando a pizza, né, ficar pronta, o guitarrista me mostrou um vídeo, ele falou assim, olha Marco Antônio, olha só que eu vi na internet, ele estava vendo um filme, né, e o filme, como ele não paga aqueles planos, então vem comercial, né, aí apareceu um comercial, irmão, de um estudo pseudo-bíblico, dizendo que Eva não tinha sido a primeira esposa de Adão. O senhor já viu isso? Primeira esposa de Adão foi uma tal de Lilith, que essa Lilith, ela foi feita junto com Adão, do pó da terra, só que ela era rebelde, e ela abandonou o jardim do Éden. E eu fiquei olhando o guitarrista e falei, caramba, como é que pode? Agora pega uma pessoa, irmãos, que não tem ensino bíblico, que vai para a igreja, mas não tem ensino bíblico, ela vai falar assim, olha, então a Bíblia está escondendo isso de nós, olha, então é mentira a Bíblia. Sabe, irmão? Começa a colocar, porque o diabo ele é o que faz a confusão. Mas o detalhe, pastor, desse estudo aí, é que Lilith e Adão tiveram filhos também, e Lilith foi antes do pecado, então ela não morreu, então ela estaria viva até hoje, então, porque só passou a morrer depois que o Adão comeu do fruto. Então, mas também fala, entendeu? Aí como é que pode? Quantos anos teria essa mulher? Então, e também fala que a Lilith, ela se transformou na serpente, tem esse detalhe, e foi lá e tentou a Eva, e eu falei assim, gente, se pega uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, ele acredita. Quando a Bíblia diz que Caim era filho do diabo, um cara apareceu dizendo que o filho gêmeos de Eva foi gerado da serpente. Um era o Abel e o outro Caim. Diz que aí ele fala, olha só a contradição dele, ele diz que Abel foi Abel era de Adão,
e Caim era da serpente. Quer dizer, são os estudos, irmãos, que as pessoas põem, e eu sei que muita gente vê esse estudo, porque eu mesmo vejo, mas quando a gente conhece a palavra, a gente já começa a ver onde está a distorção. E quem não conhece a palavra? Aí fala, pô, o pastor Marco e o pastor Renê, eles não estão ensinando direito para nós, porque, irmãos, tudo que passa na rede esgoto lá, todo mundo acredita, mas o que está escrito na Bíblia, ninguém acredita. Irmãos, uma vez eu trabalhei com um camarada, uns tempos aí, a gente vendia churrasquinho na praia, a gente montou uma bicicleta cargueira, botava a churrasqueira na frente e o isoporzão atrás, vendia tudo que era tipo de bebida e churrasquinho. Tá. Aí de noite a gente ficava à vontade lá na favela, aí eu me converti. Ele subiu para São Paulo. Quando ele voltou de São Paulo, eu fui falar de Jesus para ele. Eu queria ver ele, é meu amigo e tal. Eu conheço a esposa, as filhas dele, tudo pequenininhas, estavam tudo moçando. E eu fui lá conversar com ele. Ele falou: e aí, meu, você está indo para a igreja mesmo? Eu falei: estou ouvindo a palavra de Deus, estou aprendendo. Aí comecei a falar, eu sempre falava: a palavra de Deus diz assim, 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 a palavra de Deus. Aí teve um que falou assim: está escrito na Bíblia. Ele falou assim: se você vier falar da Bíblia aqui, pode parar. Eu falei: mesmo, não vou falar da Bíblia não, vamos falar da palavra de Deus, para você ver que a pessoa não tem entendimento. Ela vê um vídeo desse, irmãos, ela mastiga, ela engole, ela absorve isso. Por quê? Porque distorce a palavra de Deus. E é isso que o inimigo quer. Por isso que é muito importante, irmão, a gente aprender a palavra de Deus, a gente ter essa palavra de Deus dentro de nós, saber, porque, irmãos, o Espírito Santo, ele testifica com a verdade. Se habita em nós o Espírito Santo, quando a gente prega a verdade, ele testifica isso. Louvado seja Deus. E nós temos que demonstrar aos irmãos a necessidade principal de batalhar pela fé, né? Uma vez que foi dada aos santos, né? E dar-lhe os meios pelos quais possam defendê-la contra todas as teologias falsas, irmãos. Muitos falsos mestres, irmãos, tem, sabe, muitas falsas doutrinas, sabe, ensinamentos que parece que é até verdade. Eu acho que até a pessoa acha que é verdade, eu não sei, ela se engana a si próprio. E quem não entende, irmãos, absorve isso, absorve, e aí vai fazendo o quê? Vai se afastando para mais longe de Deus. Quando a gente chega aqui e fala assim: irmão, você vai pegar isso aqui, você vai espirrar, aqui tem uns borrifador, você vai espirrar nos 4 cantos da sua casa, e olha, a sua casa vai ficar abençoada. Eu estou invalidando o sacrifício de Cristo na cruz, né? Estou invalidando. Agora nós vamos ungir uma vassoura aqui, irmãos, para as irmãs, né? Que é mais as irmãs que varrem a casa. Nós vamos ungir a vassoura, e quando as irmãs varrem a casa, os pecados vai sair tudo. Existe isso, irmãos, existe. E muita gente abraça isso, né? Nós só precisamos fazer uma coisa, irmãos: obedecer. Nós acabamos de cantar aqui, né? Eu quero obedecer a tua palavra. Ela é doce como mel. Ela dá aquela amarga, né? Por causa que vem as lutas e tribulações, vem as perseguições. Mas nós temos que comê-la e saber que ela é doce como mel, porque ela vai fazer muito bem para nós, irmãos. Louvado seja Deus. Transmitir o Evangelho de Cristo a fiéis, a crentes fiéis. Quantos fiéis tem aqui nesta noite? Né? Irmão, vocês são crentes fiéis porque vocês vieram ouvir a palavra, vieram conhecer, mesmo que a gente já conheça, irmãos, né? Ontem eu fui numa igreja que a gente já conhecia aquela passagem, mas o irmão pegou de uma forma que parecia que a gente não conhecia, sabe? Mas a gente vai se alimentando. Romanos capítulo 6, verso 17, voltando um pouquinho. Vai dizer assim, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Louvado seja Deus, né?
Lá na igreja primitiva, irmão, os novos crentes, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensinos e condutas baseados no ensino apostólico, na comunhão com Cristo e na dedicação a Deus, né? Esses padrões eram mais provavelmente um resumo da doutrina e da ética cristã com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina, ou seja, as palavras sadias, conforme as referências das cartas pastorais que o apóstolo escrevia para Timóteo. A gente tem que se dedicar. O nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi, ele falava assim: você é capaz de se dedicar à obra de Deus como um incrédulo se dedica a uma seita? Porque, irmãos, o pessoal de seita, ele se dedica tanto. Ontem, em frente a essa igreja que eu fui com meu filho, tinha uma seita de frente. E meu filho falou assim: olha o seu Domingos lá. Eu falei: não enxergo direito, mas por ser moreninho, um velhinho, é ele mesmo, vamos lá. Aí fomos lá, e seu Domingos, cumprimentamos ele e tal. Eu nem sabia que ele era daquela situação. E aí, quando a gente cumprimentou para voltar para frente da igreja, que ainda estava fechada, ele falou assim: boa dedicação. Ou seja, ele estava se dedicando lá. Quer dizer, os cristãos, irmãos, não se dedicam tanto como uma pessoa que serve uma seita se dedica, né? E ele falou: eu já terminei a minha dedicação hoje. Já tinha ficado lá, acho que um dia inteiro lá, se dedicando lá naquela seita lá, né? Minha mãe já foi daquela situação lá. Mas nós temos que nos dedicar mais e mais, irmãos, a ler a palavra de Deus, a buscar mais de Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas. Porque eu fico olhando às vezes, irmãos, quando eu vejo um pastor bonitão, sabe, pregando heresia. Eu me lembro de um presidente que teve no Brasil, que era bonitão, que todo mundo depositou crédito nele, ele rapou todo mundo. As pessoas são assim: oh, ele é jovem, pregador, nossa, como ele prega tanto, prega muito. Mas às vezes é falso profeta, prega heresia, e muita gente abraça. A Bíblia diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras. Nós temos que conhecer, temos que buscar, e mais, irmãos, mais e mais. Não é estudei um pouquinho, tá bom? Não é todos os dias nós vamos aprendendo mais e mais de Cristo, demonstrar aos irmãos que é necessário, né? Há uma necessidade principal de batalhar pela fé. Louvado seja Deus, por causa dos falsos mestres, né? Temos que guiar aí os irmãos ao crescimento contínuo no caráter mediante a doutrina que é segundo a piedade. Josué capítulo 1, verso 8. Josué, que é bem conhecido esse versículo. Olha só: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Medita quando? Dia e noite. É dia e noite, né? Nós falamos, como foi, acho que foi semana passada aqui, pelo menos de manhã e à noite, né? De manhã agradecer por descanso e pelo dia que Deus preparou, e à noite pelo dia que nós passamos. Dia e noite, né? Para que, olha só, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você vai andar bem, prudente, né? Essa expressão aqui refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O livro da lei, desta lei, quando fala, né? Contendo aí as palavras, né? Os mandamentos, as revelações de Deus a Moisés, né? Evidências da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus, né? Falar da palavra, obedecê-la em tudo, né? Deus também fala com a gente, irmãos,
não aparta da nossa boca. A gente podemos até ler muitos outros livros, mas a palavra de Deus ela tem que continuar nos nossos lábios, sabe? É muito importante isso, muito importante. Preparar os irmãos para fortalecer outros crentes e levá-los à maturidade espiritual, de modos que juntos possam refletir a imagem de Cristo no lar, na igreja, né? Qualquer local, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que refletir a imagem de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 11 e 16. Vai dizer assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Nós somos um corpo, então a gente tem que aprender a palavra de Deus. Para quê? Para aperfeiçoamento do ministério. Sabe, irmão? Que nem eu falo, às vezes tem um irmão que ele não vem perguntar para mim, nem para o pastor, mas ele pergunta para o irmão que está do lado dele. Certa vez o irmão chegou para mim e falou assim: poxa, Marcos, muitos anos atrás, né? Tu sabia que Jesus já veio a primeira vez e ele vai vir a segunda? Eu falei: sabia. Pô, mas o pastor nunca falou. Aí até eu brinquei com ele, ele falou assim, é que no dia que ele falou foi o dia que tu faltou. Até brinquei com ele assim, mas para você ver, irmãos, que é uma coisa simples. Ele não sabia que Jesus já tinha vindo na terra a primeira vez. Como é que é esse evangelho que ele estava levando? Não é complicado? É complicado, é coisa simples, irmão. É coisa simples. Mas ele não sabia, mas nós temos que estar aprendendo, irmãos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida de estatura completa. Então nós temos que aprender. Olha só, continuando aqui no Efésios capítulo 4, verso 14, olha só: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganaram fraudulosamente. Quando você tem o conhecimento da palavra, você não é levado por vento de doutrina, pelo engano, que tem muitas pessoas, irmãos, eu já vi pessoas falarem assim para mim: Marcos, não precisa estudar teologia. Para que usar? Quem fala é o Espírito Santo. Eu falei: claro que é, irmão, o Espírito Santo que fala. Mas eu quero aprender teologia, eu quero aprender mais da Bíblia. Porque na realidade, irmão, a gente não prega o que a gente aprende. Se for pregar o que a gente aprende aqui, é complicado, né? Eu tenho um livro de teologia que ele fala o que é e o que não é. Se tu não prestar atenção, tu vai confundir tudo o que é. Então você prega a palavra. O que eu quero é um entendimento. Tem uma palavra chamada exegese, que é a interpretação do que eu estou lendo. Por causa que tem muita gente que interpreta o que ele quer, o que favorece a ele. Mas não, eu tenho que falar o que o autor está querendo dizer. Ele está querendo dizer aqui que a gente venha crescer no conhecimento, irmãos, do Filho de Deus, para que nós vamos chegar a varão e varoa perfeito, para que nós não venhamos ser levados por vento de doutrina. Aí o cara vem dizer para mim que eu não preciso estudar a Bíblia, porque quem lê a Bíblia é um teólogo, irmãos. Porque o que é teologia? Teologia é estudo, e teo é Deus, estudo de Deus. Você está aprendendo mais de Deus, você é um teólogo. Então você tem que aprender, porque se não vem um, irmãozinho, fala uma coisa, fala até bonito, manso, você acredita, você não sabe. Você não sabe. É complicado, irmãos.
Olha, quando aquele pessoal vai bater na tua porta, e ele ainda agora eles estão mais astutos. Você tem uma Bíblia aí? Tenho. Pega a sua Bíblia. Ele lê a dele e manda você ler a sua. Ah, irmão, quando vai, eu pego a minha Bíblia apologética. Eu tenho uma Bíblia apologética que já tem todas as astúcias deles. Aí eu abro a minha Bíblia apologética, aí ele fica olhando. A minha apologética é bem diferente, né? Aí eles começam, aí eles falam o que eles querem interpretar, e eu vou lá e vou no que é que Deus quer que interprete. Porque a Bíblia apologética, ela tem o que aceita a fala e tem o que realmente é a exegese de Deus. Né? Aí eles falam, outra hora a gente vem aí, depois a gente vem aqui. Bom, lá no meu serviço, eu tinha uma Bíblia de estudo lá no meu serviço. E uma vez eu tinha acontecido algo, e eu não fiquei na porta do salão assim, né, onde todo mundo me vê, eu fiquei na coluna, dentro do salão, né? Então o pessoal fazia assim, né? Eu tinha até o meu receio, porque uma vez na favela o cara fez assim e foi algo perfeito. E aí, quando eu estou assim, aparece um carrinho, né? Um carrinho de bebê sem o bebê. E eu falei assim, eita Deus, o Senhor arrebatou a sua igreja e eu fiquei. Porque a Bíblia diz que até as crianças que tiverem de colo vão desaparecer, né? Aí aparece um carrinho sem o bebê. Aí o camarada falou assim, pô, tu conhece a palavra? Eu falei assim, um pouquinho. Ah, sabe o que é? Aí ele começou a falar. Ele era daquele que bateu na minha porta e começou a falar. Aí eu, tome. Aí ele falou assim, não, pera aí um pouquinho. Aí ele foi chamando o outro, que eu acho que ele entendia mais do que ele um pouco. Aí ele falava e eu, tome. Sabe, eles queriam distorcer, mas não tem como distorcer quando você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, a mentira não vai atingir você. Essa que é a realidade. Aí eles marcaram para um outro sábado, porque eles só trabalhavam no sábado. Aí chegou mais um senhor que eu já conhecia do Rádio Clube. Aí quando ele olhou para mim, opa, tudo bem, meu jovem? Aí, tudo bom? Aí ele passou direto, ele já me conhecia. Ele foi embora, não apareceu mais ali. Agora eles têm que ter uma carga horária, não é só no sábado agora não, eles estão trabalhando todos os dias agora até cumprir essa carga horária. Mas você tem que estar inteirado, irmãos, porque Deus quer que você fique inteirado da palavra de Deus, por causa que a vontade de Deus, irmãos, é que todos venham se salvar. A Bíblia diz que o inferno foi feito por diabos e seus anjos caíram, não foi feito por ser humano. Mas né, é complicado, irmãos, é complicado. Louvado seja Deus. Prepararam os irmãos para fortalecer, né? Louvado seja Deus. Levar os irmãos a uma compreensão e experiência mais profunda do reino de Deus na terra, seu conflito contra o poder de Satanás, né? Motivar os irmãos através das verdades eternas do Evangelho e dedicar-se em reservas à evangelização dos perdidos, né? A pregação do Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, no poder do Espírito Santo, aprofundar as experiências que os irmãos têm do amor de Cristo, da comunhão pessoal com Ele e do dom do Espírito Santo, exortando-os a seguir a orientação do Espírito Santo que neles habita. Romanos 8, verso 14. Vai dizer assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? O apóstolo Paulo aqui mostra a base da certeza da salvação. Se estamos fielmente mortificando as ações pecaminosas do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, né? Tem pessoas que falam assim, eu também sou filho de Deus, mas não é, irmãos. Filhos de Deus são aqueles que mortificam o seu corpo, matam o seu corpo dos desejos pecaminosos, né? É aqueles que buscam, né? É aquele que sabe que ele é todo errado, mas ele está buscando melhorar, né?
estou querendo ser melhor hoje, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, eu estou buscando, e Deus está vendo isso. O importante é que Deus está vendo que você está se esforçando, né? O camarada ele fala assim, pô, eu quero parar de fumar, mas ele vai dormir na segunda, vai e compra 2 maços de cigarro, 3 maços de cigarro, ele não quer parar de fumar, ele não quer parar de fumar. Quando você quer parar algo, você pede ao Espírito Santo de Deus que realmente Ele vai lhe ajudar. Ele vai ver que você está se esforçando para isso. E Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Olha só, guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar e agir de conformidade com a palavra, tá? Ele orienta o crente, principalmente por impulso, que são exortações interiores, para que o crente venha cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. Estão sempre em harmonia com as Escrituras, visam a dar orientações na vida, opõe-se aos desejos pecaminosos oriundos das tendências naturais do crente, tem a ver com a culpa do pecado, o padrão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. Exortam o crente a perseverar na fé e o advertem contra a apostasia da sua fé em Cristo. O Espírito Santo ele nos ajuda. Você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo ele avisa você que é errado. É errado. E você vai ouvir a voz do Espírito, vai obedecer e Deus vai te ajudar, irmãos. Porque é isso que Deus quer, nos ajudar em todo o tempo. Em nenhum tempo Deus quis derrubar o ser humano, em nenhum tempo. É o ser humano que tropica sozinho, ele cai sozinho, sabe? Eu fico em casa ainda pensando, né? O povo, eu fico olhando o povo de Israel, né? Tantas maravilhas que Deus fez, tantas maravilhas, começando ali ao abrir o mar, depois andar 40 anos, o pastor falou, foi essa semana que o pastor falou, né? Ali aquele trajeto ali, irmão, a pé era dias, coisas de dias, de carro, eles andaram 40 anos, irmão, circulando ali, mas só que o sapato não envelhecia, os pés não inchavam, a roupa não envelhecia, não era roupa de grife não, irmãos, não era roupa de grife não desfiava, não envelhecia, que nem o pastor falou, para você ver como que Deus quer levantar o ser humano. De dia o sol escaldante do deserto não queimavam eles, por quê? Porque tinha uma nuvem. De noite é frio, irmãos, frio de rachar o beiço, trincar o beiço, tinha a coluna de fogo, tinha a rocha, irmãos, que Moisés feriu, ele feriu aqui, quando eles iam para lá, a rocha estava lá, irmão. Isso é um milagre de Deus, irmãos. O maná que caía do céu, que eles faziam a comida, sabe? Então eles viram tudo aquilo e chegou uma época que eles se apostataram da fé, sabe? Irmãos, quando Moisés morre, antes de Moisés morrer, ele mandou os espias lá. Deus prometeu a terra. Tudo que Deus promete, a Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que minta, ou para que não faça aquilo que ele cumpriu. Então tudo que está escrito na Bíblia que é para nós, creia que você vai receber em nome de Jesus, tá? Ali, naquela época, Deus prometeu uma terra, irmãos. A terra já tinha sido prometida lá atrás para os pais dele, né? Só que foram lá e habitou alguém lá, foi morar naquela terra, só que eles tinham que tirar o pessoal de lá. Irmãos, quando eles espiam vai lá, pô, eles mesmo levaram um cacho de uva, que era 2 homens para carregar o cacho de uva, né? E era eu esqueci, não é padiola, botou uma vara, né? E amarrou o cacho de uva, 2 homens levando o cacho de uva. A terra era boa, manava leite e mel. Só que eles olharam o problema, os anaquins. Os anaquins eram uma turma de gigante lá,
daquele do Golias, né? 2,10 metros de largura, 3 metros de altura. Aí eles falaram 8, falou que não ia dar certo, nós não ia conseguir, não vão. Mas não, Caleb e Josué, ele falou assim: não, se Deus achar graça em nós, ele já é nossa. Mas realmente, irmão, se Deus falou, está falado. Nós temos que confiar, como nós cantamos aqui, mesmo que o sol não apareça, irmão, nós vamos confiar no Senhor. E aquele povo não confia, nós temos que ter essa fé firme no Senhor, irmãos, que o Senhor vai fazer. Por isso que nós temos que aprender de Deus a confiar no Senhor. A fé é a coisa que você não vê, mas espera, né? A minha esposa está me esperando eu chegar lá da igreja, chegar em casa. Isso não é fé, isso é certeza que ela vai chegar lá em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, né? Mas a fé é aquilo que você espera, não está vendo. Certa vez, alguém falou que Deus ia colocar na minha mão um algo. Ele falou assim: Deus vai colocar um veículo de comunicação nas tuas mãos. Eu falei: mas eu não tenho condições disso. E até tentei da minha parte fazer e não consegui. E Deus foi e colocou na minha mão. Né? Mas irmão, nós temos que confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Esse propósito do ensino bíblico deixam claro que ele deve ser administrado somente por aqueles que em tudo são leais às Escrituras, com a palavra de Deus plenamente inspirada do Senhor. Tá? Note-se que o autêntico ensino bíblico enfatiza um viver santo, conhecer a santidade, ser santo e proceder santamente, e não apenas ter uma mera compreensão das verdades ou fatos bíblicos. As grandes verdades reveladas nas Escrituras são verdades redentoras e não acadêmicas. São questões que envolvem a vida ou a morte, exigem uma resposta e decisão pessoal, tanto do mestre quanto do discípulo, né? Do aprendizagem. É uma questão, é você que vai resolver, vai decidir. Essa resposta é você, uma decisão pessoal, né? Nossa decisão aqui é ensinar a palavra de Deus. A sua é aprender, então vamos aprender junto. Não podemos, irmãos, desperdiçar esse tempo, porque eu sei que muitos trabalham, muitos estão ocupados e têm os seus afazeres, mas o tempo que vem para a igreja, aproveitar, irmãos, para aprender mais de Deus, porque é isso que o Senhor quer. Quando Ele fala para entregar para pessoas, homens fiéis e que sejam idôneos, são pessoas que realmente estão interessadas em aprender a palavra de Deus para levarem a outros, né? Porque ele fala para também ensinar-lhes a outros. Por quê? Irmãos, hoje eu tenho netos, eu tenho filhos, e a gente ainda continua ensinando, porque está difícil, viu? Parece que depois que cresceu a cabeça ficou mais dura ainda. Mas quem tem filho pequeno, como eu tenho neto pequeno, eu vou ensinar para os meus netos. Você ensina para os seus filhos, para que eles aprendam também a verdade que liberta, né? Não esse negócio: filho, põe um sapatinho lá na janela que o Papai Noel vai vir pela chama. Mas mãe, aqui não tem chama, não, mas ele vai vir pela chama, não é verdade. Fala: filho, pega o dentinho que caiu, joga lá no telhado lá que vai crescer. Não, irmão, fala no dente, não existe. Existe a verdade que liberta. Então nossos filhos têm que ser ensinados a verdade, para que eles cresçam sabendo que existe um Deus que cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes, mas nós temos que buscar em espírito e em verdade, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, que essa palavra venha entrar nos corações e que os irmãos aí realmente venham querer aprender mais de Deus para a glória de Deus. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Tu venha derramar da Tua graça, do Teu poder sobre nossas vidas, que nós venhamos, Pai, através do Teu Espírito, ter esse desejo de ler a Tua palavra, de aprender, de buscar, para que venhamos, Pai, ficar firme na Tua presença, para que não venhamos ser levados por vento de doutrina, Senhor, porque é o que mais tem hoje em dia. Naquela época dos teus filhos de Israel já tinham falsos profetas, quanto mais nos dias de hoje, pessoas que querem estar em evidências, pessoas que querem estar na mídia, lá no pódio, porque muitos procuram pódio,
E Jesus nunca procurou pódio. Certa vez quiseram falar que ele era rei, que ele era isso, príncipe, mas ele saiu de mansinho que ninguém nem viu. E nós queremos, ó Deus, pregar a tua palavra, a tua verdade, porque nós sabemos que é a tua verdade que liberta, é a tua verdade que vai trazer cura para o teu povo, tanto física como espiritual, Senhor. Que tu venha, Pai, derramar desta graça maravilhosa na vida dos meus irmãos, dos que não vieram também, Senhor, para que eles venham aprender mais de ti e levar a outros a tua palavra, que cura, que liberta, que salva e leva para morar no céu. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. Nos leva na tua paz, na tua segurança, dá-nos uma noite de sono de justo, um sono reparador, e sendo da tua vontade, Pai, nos desperta para um novo amanhecer. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Domingo, sábado tem culto das crianças, às 14 horas, pastor? Isso. Às 14 horas, domingo às 9h30, EBD, e às 19h30, culto da família, amém? Obrigado pela presença.